Olá, meu povo, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Deuteronômio, capítulo 19. A quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor, teu Deus, e tu as possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para a possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Aquele que, por erro, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia antes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado, para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno, para fazê-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que aborrece a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere na vida, de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da sua cidade mandarão, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho o não poupará. Antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuíres na terra, que te dá o Senhor teu Deus para a possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda
se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Vejam, meus amados, que assim era a lei que o próprio Deus estabeleceu. Isso aqui não foi da cabeça de Moisés. Foi Deus quem planejou tudo isso, né? Instituiu essa lei, que é uma espécie de código penal para o povo de Israel. Então ele pensou em tudo, né? E veja que a penalidade, a sentença era dura, né? Se você matou inocentemente, sem querer, você não odiava o seu irmão, você terá direito de ir lá para a cidade refúgio e ficar lá, morando lá. Era uma cidade distante daquela onde morava o homicida e a vítima. Então ele ia para lá para que não morresse pela mão dos parentes da vítima, que quisesse se vingar dele. Até que a poeira baixasse, né? Até que no coração do vingador as coisas se acalmassem. Mas se você detesta o seu irmão, detestava o seu irmão, né, naquela época, se você detestasse o seu irmão e armasse ciladas contra ele e o matasse, mesmo que você fugisse lá para a cidade refúgio, os anciãos da cidade do homicida iam lá na cidade refúgio, buscava o homicida e entregava na mão do vingador, que é a família da vítima, né? E a família da vítima tinha o direito de matar o homicida, aquele que matou o seu irmão. Irmão, entre aspas, né? Podia ser apenas um vizinho, um conhecido, desde que houvesse ódio, que houvesse ciladas, né? Foi uma coisa premeditada, matou, vai morrer. Era a lei da época. E sempre estava escrito dizendo assim, para que todos soubessem e temessem. Era para servir de exemplo para os demais, para que os demais não fizessem tal coisa, não matasse sem assim uma justa causa, né? Só por ódio e tal. Também acerca dos limites e das testemunhas. Ele fala aqui para não mexer nos limites das terras, né? Nem aumentando, nem diminuindo. E também as testemunhas. Uma só testemunha não era válida. Tinha que ser pelo menos 2 ou 3 testemunhas para testemunhar a respeito de um determinado negócio, de um determinado fato. E se a testemunha fosse descoberta que ela estava testemunhando de maneira falsa, né? Então a penalidade que essa falsa testemunha sofreria seria exatamente a mesma penalidade que o suposto criminoso contra quem ela testemunhou iria sofrer. Né? Então, por isso que está lá nos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
ok? A lei de Deus é perfeita. Se ela tivesse valendo até hoje, o mundo seria bem melhor. Que Deus abençoe você e toda a tua família.